De volta aqui na Rádio Bandeirantes para que a gente possa falar de Corinthians. Afinal de contas, com essa pausa em meio à pandemia, muitas situações foram levantadas, principalmente toda aquela situação que a gente vem abordando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, da parte financeira. Corinthians passando por maus bocados. A gente vai falar muito sobre isso e também, por que não, projetar um retorno do Timão ao futebol brasileiro. Tem aí o Campeonato Paulista, faltando 2 rodadas para o término da primeira fase. Corinthians praticamente já eliminado da primeira fase do estadual. E a gente vai projetar também essas futuras contratações. Algumas que o Corinthians já fez, como o Jô, por exemplo, e também outras contratações, nomes ventilados no mercado. E a gente vai debater com 3 especialistas, começando com Marília Ruiz, comentarista dos canais Band Esportes. Tudo bem, Marília? Prazer tê-la aqui. Tudo bem, Capelanes. Obrigado pelo convite. Prazer é o nosso. Bruno Formiga, comentarista dos canais Esporte Interativo. Tudo bem, Formiga? Tudo certo, um abraço a todos, valeu aí pelo convite, viu? Colocar como especialista foi a ajuda sua, mas beleza, eu vou tentar, eu vou no vácuo. E por falar em outro especialista, ainda mais se tratando de Corinthians, um dos principais repórteres que fazem a cobertura do Corinthians ao longo de muitos e muitos anos, o Rodrigo Vessoni, que é jornalista do portal Meu Timão. Tudo bem, Vessoni? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Tudo bem, Capelanos. Um abraço para você aí, para o Bruno, para a Má também. Fico à disposição de vocês aí. Muito bem, eu já quero pedir prontamente a participação de todos, afinal de contas a gente vai centralizar o Corinthians nesse debate. Como eu disse logo na introdução, logo na abertura, a gente tem muitos problemas financeiros, afinal de contas é um ano de eleição no Corinthians, a gente vai debater sobre isso e afinal de contas envolvendo a parte desportiva. Corinthians eliminado de Copa Libertadores América, um prejuízo desportivo e financeiro gigantesco, o estadual a mesma coisa. Então eu vou começar com você, Vessoni, em relação à dívida, os problemas que o Corinthians tem. Passa dia, entra dia, o torcedor fica com a cabeça cheia, porque parece que não há um norte para essa equipe do Corinthians, justamente pensando nessa questão. Deve empresário, deve patrocinador, deve banco, deve jogador. Qual é o norte do Corinthians, Vessoni? O norte é um norte que eu acredito que dificilmente o clube vai tomar com essa gestão. Talvez com uma próxima possa acontecer. Que é o norte de parar tudo, de tirar o pé do acelerador, porque o muro está chegando e o Corinthians segue acelerando e o muro está ali. Então vai chegar uma hora que não é possível que esse pé não vai ser retirado do acelerador. Eu acho que esse é o único norte que eu vejo. O Corinthians fechou com o seu maior déficit da sua história, foi a primeira vez na história que fechou com 3 dígitos de déficit em 2019, 177 milhões, devendo FGTS e diversas outras situações, mas segue ali, segue na toada. Eu tenho muita dúvida da maneira que o torcedor receberia um momento de austeridade, um momento de tirar o pé do freio, desculpa, o pé do acelerador, porque é um torcedor bem acostumado, eu ia falar mal acostumado, mas bem acostumado pela quantidade de títulos. Talvez fosse na década de 80, quando se ganhava ali 2 paulistas, 3 paulistas na década, era mais fácil. Depois que você ganha, se torna o maior campeão da década, o maior campeão do século, em termos de título, é um torcedor bem acostumado, né? Eu diria até mal acostumado. Eu não sei como ele receberia falar, 3 anos, vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, a gente vai parar de gastar, não dá para ficar contratando, vamos fazer times modestos. Eu tenho minha dúvida, mas essa eu não vejo outra maneira a não ser essa para o Corinthians acalmar as coisas, assentar a sua dívida, pagar um pouco quem deve, para depois retomar investimentos. E ainda sobre retomar investimentos, a gente percebe, Marília, o Corinthians anunciando ao longo dessa semana a contratação do Jô. 3 anos e meio de vínculo com o Timão, é bem verdade, é um atleta ídolo, 33 anos, uma passagem maravilhosa em 2017, mas pegando isso que o Vessoni falou sobre as finanças, pisar no freio, dar uma segurada, trazer o Jô, que análise que você faz partindo da parte desportiva e principalmente financeira, que é o que a gente está abordando a partir de agora? Bom, primeiro uma honra fazer parte dessa conversa com vocês. Eu chego à conclusão que a primeira medida a ser tomada pelo Corinthians é fechar o departamento de análise de desempenho, que é um grande nada. É um grande nada. Para que tem análise de desempenho um clube que para contratar alguma coisa a solução sempre é olhar para o passado? Isso vale para todos os clubes, a nossa conversa aqui é sobre o Corinthians. Essa mania brasileira, e neste caso corintiana, de ficar procurando Dom Sebastião,
O cara que o ano passado, o ano retrasado, há 5 anos, há 10 anos, essas coisas de ficar ressuscitando jogador do passado, é uma coisa tão absurda e é uma coisa tão brasileira, né? Soluções tão antigas, que só mostra o despreparo de todo mundo. Como que a gente resolve isso? Vamos trazer um cara que a torcida gosta. Pois é, eu vejo o Jô chegando esportivamente como ele chegou em 2016, só que 3 anos mais velho. Eu vejo o Jô chegando 6 meses de inatividade, como ele estava em 2016, só com um agravante. Quando ele veio em 2016 não tinha expectativa, agora tem. A expectativa do cara que vai chegar e vai fazer gol no Clássico, que é o primeiro jogo a ser jogado quando o campeonato for retomado. Concordo com o Vessone, acho que é uma sequência de administrações muito ruins, então eu acho também os argumentos dos candidatos que já se colocam aí, acho muito hipócritas, estavam todos na mesma diretoria, desde que essa diretoria assumiu em 2008, é bastante hipócrita o discurso austero, de liderança, de reforma, reconstrução, de limpeza, reconstrução de um grupo que está junto na administração do Corinthians pro bem e pro mal desde 2008. Então vejo com olhos muito duvidosos essas declarações que a gente fica vendo num período pré-eleitoral mesmo. Duvido de tudo. E a única coisa que eu discordo do Vessone é que, claro, uma austeridade ela é pedida, a responsabilidade fiscal é necessária, é ímpar, né, que tudo isso aconteça. E tem que acontecer. Eu só não acho que o jeito de gerir o futebol, neste caso, seria pegar dinheiro e pagar conta. A gente já viu que há criatividade na hora de administrar e de criar coisas que traz dinheiro para o clube. O maior exemplo desse, que talvez seja inimitável, é o próprio Ronaldo. Então, eu acho que o Corinthians tem que pensar diferente, tem que pensar fora da caixa. Porque se pensar em pagar conta, nós vamos estar conversando sobre isso também em 2120. A conta é impagável. Do ponto de vista arrecadação, paga conta, ela é impagável. Para ela ser paga, vai ser necessário um esforço de um administrador muito capaz, muito audaz, muito sagaz, um cara que descubra jeitos novos de arrecadar com um time que é gigante. Não deve ser tão difícil. Ô Formiga, ainda em cima disso, a Marília ela foi muito feliz e eu concordo 100%. O Corinthians é um time que tem um potencial para gerar receita absurdo, né? E eu sou um cara muito crítico, eu acho que por se tratar de Corinthians, independentemente do clube, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, nós temos aí grandes times de massa e aí o Corinthians poderia aproveitar um pouco mais essa situação. Depois de tudo isso que o Vessone falou, que a Marília analisou, que balanço que você faz em relação a esse momento delicadíssimo do Corinthians? E muita gente ainda pensa que o Corinthians pode estar seguindo os mesmos passos do Cruzeiro, daquela cruzeirada, Formiga. Cara, eu acho difícil que dê uma cruzeirada esse ano, porque tem gente bem pior que o Corinthians, né? Talvez a escapatória seja essa. Então, assim, eu não consigo... Acho que o Thiago Nunes, inclusive, é um técnico competente o suficiente para fazer um time seguro que não chegue nem perto de zona do rebaixamento, apesar da Marília discordar. Por enquanto, o resultado é muito ruim, mas eu acho o Thiago um cara muito capaz. E ok, esse é um ano eleitoral, você vai ter disputas paralelas, apesar de ser todo mundo do mesmo bolo, basicamente os favoritos nasceram, é uma chapa desmembrada, né? Esse movimento é muito parecido com o que aconteceu no Flamengo, né? E assim, eu fiquei 6 anos no Rio, eu cheguei no Rio em 2013, que é o primeiro ano de austeridade do Flamengo, que tinha contas impagáveis também, porém, pegou uma galera, muitos economistas, gente que trabalha no BNDES, enfim, e falou, a partir daqui é estancar a sangria, botar a conta em dia para daqui a 2, 3 anos, 4 anos, pegar resultado. O Flamengo deu sorte de no primeiro ano ganhar um título de Copa do Brasil, que não estava nos planos, né? A fortuna começou a vir depois. O Corinthians é a prova de que dinheiro, faturamento, não necessariamente traz felicidade. O Corinthians hoje fatura 100 milhões a mais do que em 2015, quando foi campeão, em faturamento, não é no balanço final. Só que tem que saber o que fazer com essa grana. Tem conta para pagar, tem investimento para fazer. Marília lembrou do inimitável Ronaldo. Hoje, de fato, é difícil ter esse cara no mercado para você conseguir fazer com que ele se pague. Então, acho, e aí eu sou mais na linha do Vessone, que agora é hora de fechar a torneira, estancar a sangria e entender que talvez competitividade para títulos não aconteça agora. De repente pode beliscar um mata-mata aqui, acolá, como o Flamengo beliscou em 2013 sem estar nos planos, mas que Brasileiro, Libertadores, esses títulos que o torcedor se acostumou, eu acho difícil que eles venham agora. Ou você faz isso,
ou você dificilmente vai conseguir sair dessa enrascada. Mas, pelo discurso da galera e o perfil dessa galera, eu não consigo ver nenhum candidato que vá fechar essa torneira a ponto de falar, beleza, a partir de agora nós vamos abrir mão de ganhar e vamos só pagar a conta. Que foi o que aconteceu no Flamengo. O discurso do Eduardo Bandeira de Mello, quando assumiu, foi este. Falou, título, por enquanto, esquece. A gente vai começar a pensar isso em 2016. Eu vou, para quem está acompanhando a gente através do YouTube, certamente viu a reação da Marília Ruiz quando o Formiga elogiou aqui o Thiago Nunes, acredita, quem sabe, numa retomada, quando o futebol retornar, do treinador corintiano que tem contrato até o final da temporada. Mas eu vou dar uma guardada, vou dar uma seguradinha, viu, Marília, para você depois cornetar o Thiago Nunes e a gente fazer um debate dentro do campo. Mas eu quero só levantar aqui, Vessone, que você talvez seja o cara mais bem informado em relação aos números. E aí, eu pego aqui na minha colinha, Corinthians, como você bem falou, teve um déficit incrível de 177 milhões de reais na temporada passada. O próprio André Sanches deu declarações para você, deu declarações aqui na Rádio Bandeirantes e admitiu que gastou mais do que devia e aí de fato não conseguiu esse retorno dentro de campo, até por isso esse déficit. Mas aí a gente percebe, parece que o Pedrinho, ele foi vendido por R$1 bilhão, porque toda a grana que o Corinthians deve vai pagar com o auxílio, com a venda do Pedrinho ao Benfica. Só que a gente vê ações trabalhistas, recentemente a situação do Jusilei, recentemente a situação do Jonatas, Giovanni Augusto também, que se eu não estou equivocado, eu tenho que acertar até o final do ano. Vários outros jogadores, recentemente o Paulo André. A gente vê o Corinthians ainda devendo ao Montevideo Wanderers o valor referente à segunda parcela do zagueiro Bruno Mendes. A gente vê a Arena Corinthians, que é uma situação até à parte, mas vai ser abordada aqui. Então, e você mesmo trouxe a informação que o Ministério Público acresceu em 70% aquela situação das ações sociais e o Corinthians tendo aí aproximadamente 40 milhões a mais para acertar em relação a isso. O balanço financeiro, Vessone, você com todas essas informações que a gente já colocou na mesa para o torcedor corintiano, já dá para a gente praticamente cravar que independentemente do próximo presidente do Corinthians, o primeiro ano de mandato dele já está praticamente comprometido, Vessone. Vai ser muito complicado, e aí tem ainda, pintou aí o advento da pandemia para piorar tudo de vez. Eu diria para você que esse dinheiro eu vou talvez exagerar um pouco aqui, mas esse dinheiro do Pedrinho, ele salvou um pouco o fim da administração do Andrés, porque no cenário atual, de toda essa paralisação, de toda a queda de receita, de tudo que se parou de girar de dinheiro, do que já entrava no clube que parou de entrar, o dinheiro dos sócios do clube, do sócio torcedor, de patrocinadores, de televisão, etc., eu fico imaginando sem esses 110 milhões que estão para pintar e que o clube vai poder desafogar aí salários atrasados, pelo menos, o Bruno Mendes que já está na FIFA, com punição da FIFA beirando ali perto do dia 30. Se não fosse isso, se não for esse dinheiro, eu fico pensando o que seria do clube. Então, é uma grana que realmente vai fazer a diferença, mas é o que você disse, ela não dá para pagar tudo, ela não resolve todos os problemas. O Corinthians vai ter que ter uma escala de prioridades para poder pagar tudo que ele está devendo. Deve ter, certamente tem muita coisa que vai ficar para trás, que não vai ser agora e vai sobrar para o próximo. Como o Jô, por exemplo, quando você faz um contrato de 3 anos e meio, você vai ter ali certamente, o contrato do Jô é tão grande, para que o nosso ouvinte, enfim, quem está acompanhando a gente tenha uma noção. O contrato do Jô é tão grande que ele vai terminar um mês depois, não do próximo candidato, ele já vai pegar o outro, que não tem nem a perspectiva de eleição, porque o anterior já ainda nem assumiu. Porque a eleição, a próxima é novembro de 23. E termina o contrato do Jô dezembro de 23. Ou seja, vai passar pelo próximo presidente, que sequer tem eleição ainda vai pegar uma beiradinha ali do próximo ainda. Então, é daquelas coisas que certamente muitas dessas coisas vão ter que se desenrolar nos próximos. Esse próximo presidente, o cara que encarar essa empreitada com pós-pandemia, com todas as dificuldades, com o déficit para trás, com tudo que está acontecendo agora e diante, olha, o cara tem que ser muito corajoso para assumir uma situação como essa, para querer, porque o cara pode ter sido, uma coisa é você ser colocado lá, ser obrigado, o cara está querendo viver tudo isso, e assim, eu sei que entra o ego, etc, deve ser muito legal ser presidente de um clube, do maior clube, de maior torcida do estado, enfim, deve ser muito legal.
Mas olha, o cara querer assumir uma dessa aí, o cara tem que ser corajoso, viu? É verdade. E haja problema para o próximo presidente da equipe do Corinthians, as eleições marcadas para novembro desse ano. Você que está aqui na Rádio Bandeirantes, estamos debatendo sobre Corinthians com o Rodrigo Vessone, jornalista do portal Meu Timão, com a Marília Ruiz, nossa companheira aqui do Grupo Bandeirantes, comentarista dos canais Band Esportes, e Bruno Formiga, comentarista dos canais Esporte Interativo. Ô Formiga, você falou do Thiago Nunes e a Marília Ruiz fez careta. De fato, desportivamente Não, eu escondi a careta. Você escondeu a careta. Então tá bom, você escondeu a careta. Quem tá vendo, tudo bem, mas você tem que informar os ouvintes também. Muito bem, porque então assim... tamanho é a careta que eu tive que esconder. Então a gente já mais ou menos por ter escondido a careta, a gente já dá para entender que de fato ela não apoia tanto assim a continuidade do Thiago Nunes. Ela vai explicar, mas antes, Formiga, por que você, entre aspas, elogiou o Thiago Nunes e acredita numa sequência do trabalho do ex-treinador da equipe do Atlético Paranaense, hein? Porque eu acho que ele tem bagagem tática para resolver problemas em campo. Ele pode não ser um técnico, e entendo quem ache, e lá atrás, ainda no EI, a gente cansou de discutir isso. Será que ele está à altura do Corinthians agora, ou será que não está? Ele pegou um trabalho e um lugar mais tranquilo para se trabalhar no Atlético, onde ele tinha carta branca, onde ele viu vários daqueles caras nascerem para o futebol, ele pôde implementar suas ideias com suporte. É um ambiente diferente, ponto. Mas o futebol tem dado uma mudada. Então hoje, ou você dá carta para esses caras, ou você vai ter que ir, e aí a Marília iniciou lembrando da história da volta ao passado, olhar para bolas de segurança que talvez não sejam tão bolas de segurança assim. Quais são os nomes quicando no mercado que sejam capazes de resolver esse problema? Se o Corinthians quer de fato mudar, ele precisa ir e tentar olhar para o novo. E o novo que a própria torcida cobrava porque estava de saco cheio do estilo de um modelo que já foi vencedor. Como o Jô já foi vencedor, como o modelo retraído de sistema defensivo sólido já foi também vencedor, mas o torcedor estava de saco cheio. O André Sanches assumiu isso quando foi atrás do Thiago Nunes, ele criou uma mudança de perfil. Lembremos, isso é difícil, o Vessone sabe, você está falando de um ciclo. Com essa chapa aí, inclusive, renovação e transparência, que às vezes de transparência não tem muita coisa, mas você está falando de um ciclo de 2008 para cá, que é muito vencedor com este DNA. Você topar mudar esse DNA agora... é radical, é difícil. Isso no meio de uma crise financeira é complicado. Qual era o nome melhor que o Thiago para fazer isto agora? Que tem de fato essa bagagem para colocar um time que seja veloz e que seja um time ofensivo como o Atlético um dia foi e que também não era exposto absolutamente defensivamente, que teve resultado. Então assim, ok, questionar o Thiago agora é justo porque os resultados deles são ruins. O time nem está seguro defensivamente e perde mais do que ganha até este momento. Mas quem seria o cara melhor que não fosse essa mesmice de sempre, que o Corinthians foi e ganhou jogando um futebol que muitas vezes não agradava, e chegou ao ponto do torcedor estar de saco cheio, e falou, cara, eu preciso mudar, não dá mais para jogar retrancado dessa forma, e foi isso que queimou o Carille, inclusive. Bom, eu repasso a pergunta para Marília Ruiz, né? Quem seria melhor, o melhor nome para conseguir mudar aquele sistema tático do Fábio Carille que o credenciou com títulos importantes? Jair Ventura ou Oswaldo? Pois é, Jair Ventura, Oswaldinho, não e aí, Marília? Não pode falar palavrão aqui, Vessone. Não me provoca. Não me provoca, não é que eu tenho equilíbrio como marca assim, registrado no meu perfil. Deixa eu discordar só um pouquinho do Formiga, sabe por quê? Eu não acho que o Thiago foi contratado e nesse sonho de verão de mudar o que era o Corinthians. Ele foi contratado na bola de segurança do Andrés. Quem era o nome do ano passado no lugar do Carille que estava sendo tão criticado? O problema da torcida não era o esquema do Carille, era o esquema do Carille não funcionar. E aí eu me reservo o direito de quem vai à arquibancada. O problema do Corinthians não é ganhar de 1-0. Não era ganhar de 1-0, é que não estava ganhando de 1-0. O problema do Carille não foi mandado embora porque o 1-0 não era mais suficiente para a torcida. A torcida gosta desse esquema. Eu conheço um pouco a torcida. Não estava reativo demais, Marília? Não, o problema é que não estava vencedor, Capelanes. Tivesse reativo e vencido a Copa do Brasil, tivesse reativo, não era essa chegado à fase de grupos da Libertadores. A questão não é o esquema de jogo. Só que o ano passado, o que era a bola de segurança? O que vocês da imprensa queriam? Um ano eram os novatos, que foi o ano do Carille. No ano seguinte, eram os renomados. Foi o Medalhões. Ano do Abel, foi o ano do Felipão. O ano passado foi o ano dos estrangeiros. E do futebol total, do mapa de calor e o escambau. E quem era? Era o Jorge Jesus, que não ia sair do Flamengo.
Era o Sampaoli, que nem o Palmeiras conseguiu contratar, e quem era o outro nome do futebol total? Era o Thiago. Então, eu não acho que o Andrés contratou, aliás, não, tenho certeza que o Andrés não contratou, porque ele achava que era o momento de contratar, mudar o jeito do Corinthians jogar. Era o momento que vocês da imprensa achavam. Ele contratou a bola de segurança. Quem era a bola de segurança? Era o Thiago. Ele não mudou. Mas porque ele era bom, né? Vamos tentar. Ele não contratou por isso, ele não reformulou, ele contratou porque assim, como é que eu vou agradar? O Corinthians vai contratar o cara, qual é o terceiro cara que ganhou nome o ano passado? Foi o Thiago. Agora, sobre isso, a culpa Mas você não tem que ir atrás dos bons, Marília? Não é essa a ideia? Desculpa, desculpa, o que o Thiago mostrou suficientemente bom para que o Corinthians achasse que era a hora de contratar ele? Porque, ele pegou um time na vice-lanterna, de uma herança nada boa do Fernando Diniz, campeão da Sul-Americana. Não dá pra comparar. Como não? Mas foi campeão da Sul-Americana com o mesmo elenco do Fernando Diniz. O Carille estava lá há 10 anos. Não, o Carille estava lá. Tudo bem, mas o Thiago Nunes tem isso de carreira também. E eu tava com uma faixa aqui, eu fui olhar o protesto ano passado no CT. Uma das faixas é time sem vergonha, a faixa de baixo é Carille retranqueiro. E o André Sanches falou sobre a mudança de esquema. Ele disse isso na... Formiga, quantas pessoas tinha nesse protesto? Não, time retranqueiro, não sei quantas. É eco de imprensa. A gente sabe que se estiver ganhando por 1-0, o Vessone sabe. A torcida vai falar, corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Essa é uma marca da torcida, não é uma marca do Andrés. É uma marca do que a torcida gosta, do placar de 1-0, do time raçudo, do time que idolatra, o cara que dá um carrinho na lateral. Eu não estou dizendo que o Thiago não é capaz. Eu só acho que o Thiago, ele é, entre aspas, estagiário. E ele mostrou isso no começo do ano, quando ele fez tudo errado. Diferentemente, por exemplo, do técnico do Internacional, que chegou e falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que classificar para a fase de grupos. Eu não vou mexer em tudo agora. Ele foi muito, mas muito mais malandro. Você, então, já teria demitido o Thiago Nunes. É isso, Marília? Não, eu não teria contratado. Para começar, se você for procurar na internet, aí quando contratou, achei errado. Mas não estou dizendo que eu demitiria agora. Se tivesse que demitir, tinha que demitir durante a pandemia. Não vai demitir agora. Eu só acho que ele fez... Em que pese a diretoria do Corinthians, que a gente já descascou o suficiente aqui, o Thiago esse ano fez tudo errado. Ele fez errado na Copa Flórida, ele voltou e fez errado, ele escalou o time errado na ida contra o Guarani, ele escalou o time errado na volta, e aí ele ficou sossegado porque o Pedrinho foi expulso, ficou menos na conta dele e o time ainda jogou bem com 10. Mas o cara que jogou lá não jogou na volta. O cara que jogou na volta foi dispensado no dia seguinte. Ele não sabe o que ele faz. Mas acho que o Thiago isso... foi mal brifado, então, viu? Ruim. Eu acho que o Thiago foi mal brifado, acho que o Vessone que tá lá dentro, porque assim, ele fez aparentemente, pelo escuto de tom, ele fez o que foi pedido a ele como gestor. Fala, cara, a gente precisa mudar. Você está vindo para mudar. Não. Ele entregou a mudança, que não funcionou, mas ele foi pago para isso. Ele foi contratado para uma mudança de filosofia clara e evidente. Em todas as entrevistas, ninguém vai atrás do perfil do Thiago Nunes achando que ele vai entregar a mesma coisa que o Carille. Se alguém contratou achando que o time ia jogar igual como o Carille jogava, não sabia o que estava fazendo. Procurou a mesma coisa que o Carille. Eu não acho que procurou isso. Eu só acho que assim, o Corinthians não foi atrás dele porque o sonho de consumo do Corinthians é um time tic-tac, ou um time vertical, ou o time do Klopp. O Corinthians foi atrás dele porque agradava e fazia parte de uma imagem, e não do futebol especificamente. Gente, a gente está falando de dirigente que está longe de ser o nosso ideal. Olha, vamos procurar um perfil e vamos montar um esquema. Aqui no Brasil, a gente contrata técnico pelo nome, não contrata por nenhuma ideologia. Time nenhum faz isso. Esquece. O Palmeiras foi atrás do Sampaoli e contratou o Luxemburgo. Não, esquece ideologia. Isso aí não existe. Eu tô com... Nesse sentido, eu tô com a Marília... mas só que em partes, né? Eu acho que ele também errou, ele cometeu seus equívocos, porque ele tinha esse mata-mata no começo do ano, ele tinha o Guarani, ele precisava para passar. Ele não precisava montar, e aí eu vou entrando tudo que eu tô concordando tudo. Ele não precisava mostrar a filosofia dele agora, ele não precisava mostrar em janeiro, ele só tinha um problema para resolver. Então ele deveria ter pensado do tipo, eu preciso passar por esse obstáculo, depois ia vir aqueles outros dois times que são bem fracos, tanto que o Guarani atropelou tanto o chileno quanto o outro, ia passar... O maior problema do Corinthians era o primeiro jogo, não era nem o segundo. Mas ele tinha essas duas buchas muito rapidamente em janeiro e comecinho de fevereiro. Então, eu acho que o planejamento dele, eu entendo também o que o Formiga está dizendo, ele foi contratado realmente para isso. Mas, ao mesmo tempo, como ele tinha essa bucha, e aí eu tô com a Marília,
dava para ter feito como fizeram no Inter. O Inter O tá Cudê claro também lá. foi contratado para isso, gente. O Cudê também É foi isso, contratado o Cudê- porque ninguém aguentava Mas mais. o Cudê entregou isso, gente. Mas o Cudê entregou Não. exatamente isso. Na pré-Libertadores, não. Não, O mas time comigo, do Cudê é muito Cudê, a cara dele. Quem vê o... Mas ele Na disse em Não, pode entrevista falar, dizendo Vessão, assim, não, só uma coisa, eu lembro da entrevista dele pós-classificação, ele disse, mais ou menos assim, peço desculpas ao torcedor, mas a gente precisava nos classificar. Vocês vão ver agora as mudanças que eu vou fazer com o Cabo, o Inter vai ser o outro, ou seja, ele tinha noção porque ele tinha um obstáculo, ele só precisava pular aquela pedrinha para depois seguir o caminho Claro, dele. sim. E eu acho que Mas faltou em pela 2000... falta de... Mas o Cudê é muito mais experiente, então o que eu acho que Claro. faltou para o Thiago é essa experiência. Peraí, eu tô chegando no Corinthians, é meu time de maior projeção até agora, deixa eu ver onde eu tô sentando, deixa eu tentar manter o trabalhinho como estava sendo feito, o máximo, mais perto do que estava sendo feito do que o que eu quero. Aí passava essa confusão, você tinha 6 jogos de primeira fase de Libertadores, dava para fazer tudo com mais calma. Por isso que eu tô concordando com vocês dois, entendeu? Mas vocês achavam isso em 2011 também? Porque eu acho muito cruel a gente pegar a eliminação e a condenação total, porque o Tite passou por isso e ninguém falou que ele fez tudo errado. E ele era, inclusive, ele ia ser demitido. Ele ficou porque o Muricy não quis ir. E assim, ficou um acaso e no final deu mas certo. é diferente. Ele assume faltando 8 jogos ele. do Brasileiro de 2010. Ele Exato. ali teve o Tite tempo era da maior que ele em adaptação dele. O 11 foi só um E o acaso. Tite, na O sequência, 11 ganhou do Palmeiras, que faz uma diferença Tudo enorme. bem, mas foi combinado de que o Thiago Nunes não ia assumir no ano passado, porque seria complicado se ele assumisse no ano passado pelo problema. Eu tô com a entrevista da demissão do Carille aqui. Aspas do André Sanches. Vai ficar pouca gente, vão ter mudanças radicais. Era claro que precisava de uma virada de chave. O Thiago Nunes está entregando o que ele foi cobrado para fazer. Agora, concordo, e aí os números são evidentes, a mudança não está acontecendo na prática como se imaginava, mas ele é brifado de uma forma, ele põe isso em prática e é condenado por isso. Eu acho um pouco cruel, mas eu compreendo também, acho que a Marília Empate tem muita razão, mas primeiro, eu não consegui ver outro nome, porque o Thiago Nunes faz parte da modernidade que se cobrava. Se o ano passado foi o ano da modernidade, do toque rápido, da pressão alta, né? O Thiago estava nesta gaveta. Você tem Jorge Jesus, Sampaoli, o Thiago Nunes está com esse pessoal aqui. Não tem outro nome, não tinha outro cara. Você ia em quem? Em Abel? Não tem outro cara, não tinha outro nome. Eu acho que o Corinthians foi em um cara que o mercado inteiro queria. Eu gostei da contratação, o Corinthians, para mim, deu o tiro certo. A única situação é que o tiro precisaria ser começado. Você precisava começar a ter dado esse tiro assim que você acabasse com aquele seu problema inicial. E ali, por exemplo, até o Ralf, por exemplo, eu acho que ajudaria muito naqueles confrontos. O Jadson também. O Ralf foi péssimo. O Jadson, mais ou menos. Não, tudo bem, mas eu digo assim: talvez tudo que ele precisava fazer. Eu acho que ele não precisava sair atropelando e fazendo Chegou com tudo. muita bagagem, Bessone, com muito escopo. Cartilha para como faz para comer, sabe? Ele poderia ter feito isso, faz depois, ele com podia calma, ter chegado bem de mansinho. Ele foi muito presunçoso de que o trabalho dele ia funcionar em um mês, que eu acho que todo mundo diz que o técnico de futebol Mas a diretoria também é culpada, Marília. A diretoria tem culpa porque deu essa carta branca. A gente gastou o tempo de falar que a diretoria é culpada. É culpadíssima. É culpadíssima. Inclusive de falar que ia contratar um, não conseguir, contratar outro, não vai conseguir. É culpadíssima. Agora, que também, ao perceber o seu entorno, o cara não entendeu que estava fora do tom, que o fato de não ganhar do Guarani, a coletiva dele depois da eliminação, como se nada fosse, gente, desculpa, o cara tá fora do tom. Ele não entendeu que aquilo era um grande problema para ele. Mas esse alerta era um grande problema para ele. Esse alerta que o Capelanes fez agora, que a diretoria também é culpada pelo excesso de carta branca, eu fiz uma matéria, até soube que o Thiago não gostou muito, mas enfim, eu chamei ele de poderoso chefão. Pra você ter uma base, a carta dele foi tão branca, que ele mandou cancelar o tour da Arena porque ele ia treinar no estádio e o tour, que tem há 4 anos, que é a maior fonte de renda hoje, uma das maiores. Simplesmente os caras bloquearam a agenda de 2 dias para ele treinar, porque não ia poder os torcedores irem para arquibancada, etc. Porque tudo não é na conta dele. Sim. Eu acho que tem. Não. Por exemplo, acho que tem coisa na conta dele, mas isso é insuficiente pra gente achar que nada deu certo e que ele deveria sair, que eu sei que não é o que a Marília tá pregando, nem o Vessone, nem ninguém aqui. Até agora? Não tô. Mas até agora não é pra dar nada certo.
com 3 meses de trabalho, e menos até, porque acabou no dia 16 de março, não é para dar nada certo mesmo, não. A única coisa que poderia ter dado era a classificação na Libertadores, que, como o próprio Kudê falou, não é questão de ter dado certo ou ter dado errado, é ter acontecido. Aí depois você tem o caminho para acontecer. Eu acho que o julgamento mais claro do trabalho do Thiago Nunes a gente vai ter no Brasileiro, de longo prazo. O Kudê chegou no Inter, que para mim, primeiro teve um ano de 2019 melhor que o do Corinthians e com um elenco superior. Então, e com uma cultura que é muito mais próxima. O Thiago Nunes chegou como uma ruptura, que inclusive para ele sai de outra realidade. A Marília é coberta de razão. É outro patamar de cobrança, de tudo, né? Ô, Formiga, Marília e Vessone, até para que a gente possa mudar um pouco o tema, porque se deixar a gente fica aqui 2, 3 horas só debatendo de Thiago Nunes. Então assim, para resumir, Formiga, 20 segundinhos para você. A Marília falou que não teria contratado, mas já que tá lá, você demitiria? Sim, não ou dá sequência? 20 segundinhos, Formiga. Nem a pau. Tem essa opção da resposta? Eu não demitiria nem a pau. Não, dá sequência. Até porque o Corinthians tem esse histórico, mesmo sem querer, de uma eliminação de pré-Libertadores e um cara que ainda não tinha o tamanho que tem hoje, mas óbvio, também não era o Thiago Nunes. Mas ó, vai. E no final deu resultado, né? A história foi escrita lá pelo Tite. Corneteira Marília Ruiz, você não teria... Eu tô de quarentena, vocês nunca me viram cornetar do Light. Marília, você deixou claro que você falou que não teria contratado o Thiago Nunes, mas ele tá lá. Beleza, a gente entende, os resultados estão aí, os números estão aí. Você daria uma sequência ou já trocaria antes do retorno das atividades? Não trocaria. Não trocaria? Se fosse caso no final do ano, não trocaria. Muito bem. Não acho que não resolve o problema, mas acho que na conta dele tá muita coisa. Eu só acho que tudo... A diretoria é culpada de muitas coisas, mas acho que o trabalho dele desse ano é muito ruim. Eu acho que ele não conseguiu, com pouco tempo ou muito tempo, a gente já viu técnicos com pouco tempo fazer muita coisa. Ele, por enquanto, ele não acertou a mão. Espero que neste intervalo ele tenha visto muitos jogos, tenha lido muito a respeito, tenha entendido o tamanho da repercussão que tem cada pequena atitude dele, sabe? O quanto pesa o ambiente dele dentro do CT e volte uma pessoa um pouco mais experiente e menos belicosa do ponto de vista de quebrar aí todos os paradigmas anteriores. O Corinthians é o time mais vitorioso da década, gente. Sim. Não dá para jogar tudo fora. Ô, Vessone, é uma burrice jogar tudo fora. Sem dúvida, não, eu tô alinhado, mas quero saber do Vessone, você concorda, discorda? Fazer só um parênteses rapidinho, claro. Capelani, rapidinho, com todo respeito ao Vessone, desculpa só, e entendendo a história da Marília e falar que não dá pra jogar no lixo, eu acho que também não dá, mas a temporada passada, uma temporada depois de ganhar a Europa League, a torcida do Atlético de Madrid, parte dela já tava de saco cheio do Simeone, do estilo, ele falava, cara, a gente quer mudar, e olha que é o Simeone o maior técnico da história do Atlético de Madrid. Eu tô comparando assim, que ciclos chegam ao fim, e ciclos até de modelos de jogo. Se chegou, se não chegou, eu não sei, mas tem hora que satura. Pode ter sido agora, e aí o Thiago Nunes vem para tentar ser uma mudança, que também pode não dar certo, daqui a pouco volta para o padrão antigo dos técnicos mais conservadores, digamos assim, já que está na moda o termo, né? Ô, Vessone, eu vou repassar então essa pergunta. Oi, Marília. Posso dar tchau? Eu preciso correr. Vá lá, Mar. Até a próxima, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos falando. Vai, Corinthians. Vai, valeu. A Marília Ruiz, nossa colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, comentarista do Band Esportes, fez a sua análise. Então eu repasso para você, Vessone, essa situação e já emendo uma outra pergunta sobre Jô e Bozelli, a dupla Joselli. Essa dupla pode jogar junto, ô Vessone? Eu não mandaria o Thiago embora de jeito nenhum. Para mim, não tem a mínima condição, ainda mais diante de paralisação de 90 dias como nós estamos. O próximo não ia dar tempo nem dele começar a conhecer os caras, já ia ter 4 jogos, já, porque a tendência é um calendário ainda mais atropelado. Então, se trocar agora, é o caos. Em relação aos dois, eu acho até que dá, mas vai precisar de muito conhecimento ali tático para não virar uma bagunça, porque o Fábio, por exemplo, o Fábio Carille tentou fazer Love e Gustavo, Love e Bozelli, Bozelli e Gustavo, e o time praticamente, se você pegar o histórico, jogou mal quase todos os jogos com 2 centroavantes. Claro que para mim o Jô tem muito mais qualidade que qualquer outro, é outro estilo de jogador, é mais inteligente, faz o facão, é mais alto, enfim, é outra coisa, eu sei.
mas o histórico recente de 2 atacantes com o Corinthians não deu certo, não. Formiga, e aí? Jô, Bozelli, tem a situação do Gustavo, que pode ser negociada, mas o Internacional tá batendo o pé. E aí, dá pra jogar junto? Se o Formiga fosse o técnico do Corinthians, Jô e Bozelli como opções, jogariam juntos, Formiga? Cara, assim, se eu sou no meu modelo, eu acho que é possível. Eu acho que, inclusive, o Bozelli é um bom preparador de jogadas. O Jô também é um cara que gera bem espaço. E a última passagem dele pelo Corinthians, além dos gols, você tem um número razoável até de assistências. O Jô não é um cara que não participa do jogo, como se fosse um cone parado só para botar a bola para dentro. Não é assim que o Jô funciona. Ele tem movimentação e movimentação inteligente. O Bozelli, quando foi ganhando minutagem, ele foi entregando o que tinha para entregar. Eu acho que é possível. Analisando o Atlético Paranaense do Thiago Nunes, não jogou assim. Então, assim, eu acho pouco provável que ele replique algo que, assim, não tem como ele replicar uma coisa que ele não fazia, né? Então, eu acho difícil que ele faça isso no Corinthians, né? Ele precisa muito dos caras de lado. O Atlético dele era assim, com o Marco Ruben mais enfiado, que é um cara inteligente também, né? Que sabe bem da área e tal. Eu acho que o Jô vai ter que brigar, viu? Assim, é óbvio que ele chega favorito, é o dono teoricamente, o dono inicial da posição, mas é para se ligar, porque, como já foi mostrado aí, o Thiago de vez em quando dá uns chutes no pau da barraca, né? É verdade, a gente está chegando na reta final do nosso debate de Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes, então até para que a gente faça uma brincadeira, Vessone, Formiga, sobre essa situação dentro de campo. Vocês fossem os treinadores, imaginando que mais de 3 meses a gente infelizmente está com o futebol parado, justamente por causa da pandemia, na expectativa que a gente possa voltar, entre aspas, à normalidade. Será que vai ser possível isso no futuro, o mais rápido possível? Ô Vessone, para que a gente possa finalizar dentro de campo para falar um pouquinho sobre eleições, como eu prometi logo na abertura do nosso debate. Você fosse o técnico do Corinthians, qual seria a sua escalação com todos os jogadores à disposição, Vessone? Nossa, vamos lá. Pode falar a formação também, quer jogar com 3 zagueiros, uma linha de 5, linha de 4, você que se vira. Vamos lá. Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Aí acho que Camacho e Cantilho, acho que os dois estão bem ali. Aí uma linha de 3, e agora o problema do Corinthians vai ser sempre o lado do campo, tá muito complicado, complicado. O Luan centralizado, e aí, sei lá, Johnny Gonzalez de um lado e Everaldo do outro, não tem acho que muito o que fazer, apesar que o Ramiro tá voltando agora, então, sei lá, eu tiraria o Everaldo, colocaria Ramiro, Luan e o Johnny Gonzalez, e na frente um dos dois. A princípio, começa com o Bozelli, e aí o Jô, enfim, a gente não sabe como ele vai voltar, eu tenho muita dúvida, muito tempo parado. Num primeiro momento o Bozelli, mas com aquela coisa do Jô pedindo passagem o tempo inteiro. Muito bem, escalação do Rodrigo Vessone. Para você, Bruno Formiga, a escalação do Formiga FC se fosse o técnico do Corinthians. Cara, assim, eu iria até lá na frente, rigorosamente igual o Vessone. Minha dúvida só é se eu não testaria, assim, e aí eu não tô pensando com a cabeça do Carilho, eu não tô pensando com a cabeça do Thiago Nunes, né? Eu tô pensando com a minha cabeça. Eu também usaria o Ramiro de um lado, porque acho que, enfim, o Everaldo tem um desgaste gigante, mas ok. E o Ramiro eu acho que tem um potencial enorme, né? Para tentar replicar minimamente o que um dia ele fez no Grêmio, e fez bem. Por isso, inclusive, foi contratado pelo Corinthians. Acho que o Johnny Gonzalez é a melhor figura para estar aberto do outro lado, mas eu tentaria, acho que o Luan acho que bateu num limite, e eu entendo as apostas de recuperar um cara que já foi rei da América e tal, entendendo também que você tinha uma outra formatação de time ali, que facilitava muito a vida do Luan, mas eu tentaria Jô e o Bozelli por trás do Jô. Funcionando quase que como 2 atacantes, mas tentando dar ao Bozelli esse passeio fora da área para gerar espaço para o Jô, ele se alternando, né? E aí eu barraria o Luan. A minha única diferença é essa com o Vessone, o resto eu acho que é isso, por enquanto. Eu vou até aproveitar para dar o meu pitaco aqui, eu já cansei de falar que... Você gosta de torres gêmeas, né, meu chapa? Eu gosto. Você me conhece, você sabe que eu gosto. Que é uma forma de garantir teu lugar no time. É lógico. Mas eu sou um cara muito crítico, por exemplo, eu não tô aqui pegando o Carille para Cristo, mas temporada passada eu tô me baseando pelo que a gente conseguiu acompanhar de perto, principalmente, né, Vessone, no dia a dia dos treinamentos, nos jogos da Arena. O Corinthians pegava equipes contra, sei lá, o CSA,
e começava o jogo com 2 volantes. Não dava pra entender, um CSA quer dar um chute no gol e olhe lá, jogar por uma bola. Então por que essa coisa de eu entendo, dar uma sequência pro time pra pegar entrosamento, eu entendo 100% isso. Mas quando você joga em casa, você tem que ser um time que vai afunilar todo tipo de saída do seu adversário, principalmente se tratando de equipes de menor expressão, como o CSA, por exemplo, que joga atrás da linha da bola. O Botafogo, em 2017, foi jogar contra o Corinthians, quando o Jair Ventura era o treinador, e o Botafogo não deu um chute a gol. E o Corinthians começou com aquela situação de 2 volantes, por mais que tenha se sagrado campeão em 2017. Mas eu, particularmente, gosto da formação de 3 zagueiros. Corinthians sofre muitos gols de bolas paradas. Tem o Avelar que está treinando na zaga. É um cara que talvez a sua principal qualidade seja o aspecto físico. É um cara alto, tem boa impulsão, vai bem de cabeça. Eu, particularmente, jogaria com 3 zagueiros, e aí pode ser o Gil centralizado, o Pedro Henrique na direita e o Avelar na esquerda. Deixaria ambos abertos, o Piton e o Fagner. Jogaria com um volante, o Cantilho, para fazer transição defesa e ataque. E aí é um problema de fato essas 2 pontas. Com a saída do Pedrinho, você vai ter que se virar com o Ramiro, Johnny Gonzalez, Everaldo, Janderson, centralizar o Luan e aí jogar de fato, pode jogar com o Jô e Bozelli ou até mesmo só o Jô. Só lembro o seguinte aí, cara, assim, o Thiago Nunes não é muito afeito, assim, eu nem lembro dele jogar com 3 zagueiros, ele enfiava o Wellington ali pra fazer saída, né, com bola, você se comportava com 3 zagueiros e tal, e assim, acho que o Cantígio como esse é sobrecarga dele sem bola, cara, porque acho inclusive com Camacho e Cantígio você tem qualidade, passe bom, aproximação, manutenção de posse, tudo aquilo que o Thiago gosta, passe em diagonal com muita qualidade do Cantígio, tem sido a maior característica dele. Sem essas dúvida. Inversões têm entrado e tem funcionado, né, pegando os homens de lado e tal. Eu não tiraria o Cantígio da possibilidade dele estar próximo do gol, ou pelo menos apoiar a galera, né, lá da frente. Quando você põe ele como esse eu acho que você não tá ganhando a melhor característica dele, que é a marcação, e tá perdendo um bom jogador de articulação, de armação, de ritmista, né? Como diria o Tite. Sem dúvida. Ô, Formiga, Vessone, eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui no debate sobre Corinthians, pra gente passar a régua. Vessone, me ajuda. Augusto Melo, Herói Vicente, se eu não estou equivocado aqui, o Paulo Garcia deve pintar futuramente, tem o Mário Gobi, o Duílio, que deu uma entrevista recente à TV Bandeirantes, deixou claro que não vai sair candidato, mas eu prefiro aguardar um pouquinho mais. E aí, Vessone, qual que é o futuro? O que você está sentindo aí nos bastidores, principalmente se tratando do Conselho, quem está um pouquinho mais à frente aí na corrida à presidência? Os nomes são esses aí, eu acho difícil aparecer um nome do nada. Então vai ficar dentro desses 5 caras que você disse, esses 5 conselheiros, mas eu acho que vai ter desistência no meio desses 5. Então já se fala do Paulo Garcia, por exemplo, não sair, e já se fala do Duílio, por exemplo, ao contrário de não sair, ele se encarar e ser o candidato da situação. Então, eu acho que dentro desse... E o Herói, por exemplo, só vai sair se alguém aprovar, se o Conselho decidir aprovar as contas. Senão ele falou que se reprovar, tudo bem, não tem problema, ele não sai. Então, dentro desses 5 nomes, eu acho que nós vamos ter aí 3 candidatos, o Duílio, o Augusto Melo e talvez ali o Paulo. Mas mesmo assim, eu ainda já me coloco uma dúvida aí pelo que eu estou conversando por aqui e por ali. Muito bem. Formiga, sobre essa situação de bastidor, a gente sabe que e o você Gobi, faz... perdão. E o Mário Gobi. Perfeito. E aí a gente sabe que o Formiga ele faz a cobertura de todos os times do futebol brasileiro, futebol internacional, cracaço, Bruno Formiga, assim como o Vessone. Mas essa situação é delicada, né, ô Formiga? É muito complicado porque, como a gente já debateu aqui há aproximadamente 1 hora, o próximo presidente vai pegar um abacaxi para descascar que vai ficar praticamente o mandato inteiro para se virar, Formiga. Ele vai ter que entender que os holofotes vão ser negativos e que talvez ele não tenha conquistas e que ele seja um mártir, né? Um cara de uma transição violenta para alguém pegar os louros. Lembremos que a administração, às vezes lembra muito a administração pública, né? Um prefeito passando a cidade para o outro e às vezes o cara não quer passar a melhor das cidades porque o louro vai para o outro cara que vai chegar. Obviamente que aí você tem paixão envolvida, você tem caras que um dia já foram unidos e que basicamente pensaram a mesma coisa. Quem entrar agora vai se sacrificar. Por exemplo, o Mário Gobi aí, que foi um dirigente vencedor, de alguma forma. Eu não sei se nesse ciclo ele vai ganhar nada. O Duílio é um cara, acho que muito capaz
Só que ele vai pegar um bucho, assim, ele é capaz em outros lugares do clube, não no principal lugar dele. E você tem empresários neófitos na história aí que podem sentir o baque. Então é um momento muito difícil, assim. O que o Flamengo passou, ele foi raro, mas acho que deveria servir de exemplo para as pessoas entenderem, cara, alguém vai precisar se sacrificar. E se esse alguém aí, nesse momento, fizer um bom trabalho, ele pode seguir de alguma maneira ou de outra, se ele fizer um trabalho de panos quentes nesse momento. Então agora é alguém que vai ter que, de fato, abrir mão do seu ego em prol do clube. Quem seria desses aí é difícil, porque você tem alguns cachorros grandes aí e alguns caras que não sei, que se não querem aparecer, né? E por falar em cachorro, o cara que não larga o osso de jeito nenhum, né? Formiga! Prazerzaço tê-la aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Volte sempre, portas escancaradas para você, um dos principais comentaristas do Brasil, hoje representando os canais Esporte Interativo. Formigão, um abraço, viu? Valeu, Capela. Obrigado, Vessone. Um abraço pra Marília, que já saiu. Agradeço muito a audiência, o convite, cara. Assim, eu nunca me acostumo, né? Às vezes você tá sendo ouvido em lugares que você ouvia e que você tem como grife e tal. Então isso pra mim é muito doido ainda, apesar de eu já ter 14 anos de carreira, mas a impressão que eu tenho é que eu comecei ontem. Eu gosto dessa sensação de estar sempre nervoso antes de entrar no ar, falar, pô, será que eu vou estar à altura, se eu não vou? Eu gosto de me sentir assim. Então, obrigado por fazer eu relembrar sempre esse momento. Imagina, você é um monstro. Um abraço, Formiga. Valeu. Vessone, um dos principais repórteres na cobertura diária do Corinthians. Obrigado pela participação mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. A mesma coisa que eu falei pro Formiga serve para você, para Marília Ruiz. Portas escancaradas, tá bom, Vessone? Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, sempre ouvindo aí você, todo o pessoal, o Capriotti, o pessoal aí da Rádio Bandeirantes. Obrigado aí, Formiga, também pela paciência, sempre acompanhando ele também. E um abraço a todos aí, vamos sair dessa, já tudo isso vai passar. Se Deus quiser, viu? No final do ano, vê se tira o escorpião do bolso e paga o janta do Milton Neves, tá? Puta, esse daí eu vou te falar, viu? Ele tem aquela permuta dele de 50 milhões e nem pra convidar a gente, né? É duro, né? Valeu, Vessone, um abraço. Abraço. Valeu, Vessone. Então é isso, pessoal. Contamos aqui com esse debate focando no Corinthians, com o Bruno Formiga, com o Rodrigo Vessone, com a Marília Ruiz. Toda semana um debate para que a gente possa abordar não só o Corinthians, mas outros times do futebol do Brasil. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!